glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, graça e paz. Amém. Boa noite. Uma grande honra, um privilégio para mim poder estar aqui essa noite. Um pouco atrasado, peço perdão pelo problema de estrada, mas graças a Deus estou aqui e é um grande prazer poder ter comunhão com vocês, rever algumas pessoas. E eu tenho certeza que Deus ele pode fazer algo nessa reunião. Deus pode fazer algo isso é uma oportunidade para que Deus compartilhe algo aos nossos corações. Nós estamos reunidos em prol do reino, em prol de missões, em prol de algo maior do que nós mesmos. E essas reuniões elas são necessárias. Essas reuniões são necessárias. Nós precisamos nos reunir em prol de missões. Eu queria ler com vocês um versículo em Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Como a Cristina disse, meu nome é Daniel, eu sou de Mojimirim. Nós desenvolvemos um trabalho em Uganda, África. Uganda é um país do leste africano. Ele faz fronteira com o Quênia, com o Sudão do Sul, com o Ruanda. E nós desenvolvemos um trabalho desde 2013. Nós trabalhamos com crianças carentes, ajudamos elas a irem à escola, a receberem alimentação. Trabalhamos com viúvas, com mães solteiras. Implantamos uma igreja, uma região chamada Namulanda, que fica no sul de Uganda, pela graça do Senhor. E desde então nós temos tocado isso que Deus tem confiado às nossas mãos. Depois de alguns anos, alguns desafios, nós estamos de pé ainda e temos certeza que nós vamos continuar avançando com a graça de Deus. É Ele quem dá a dinâmica. Eu nunca imaginei poder estar aqui na frente de vocês falando sobre um projeto que Ele me confiou anos atrás. Mas eu percebo que uma porta da parte de Deus abre subportas. Quando Deus ele te dá uma direção, é tudo que você precisa. É tudo que você precisa. Não precisamos de muita coisa, que nós precisamos de direção de Deus para saber aquilo que Ele tem para nós. Porque a hora que a gente sabe aquilo que Ele tem para nós, nós nos agarramos. Aí pode vir o que for. A direção ela transmite graça. A direção ela transmite provisão. As pessoas, quando elas pensam em missões, a primeira coisa que vem na mente é que a gente seja, nossa, mas como é que eu vou sobreviver se um dia eu for fazer missão? Ou como é que os missionários vivem? Algumas pessoas têm esse questionamento. Como é que os missionários vivem? E na realidade, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Todas outras coisas serão acrescentadas. Isso é um princípio eterno, isso não muda. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, quando nós priorizamos a obra missionária em primeiro lugar, algo acontece. Esse princípio entra em ação. E tudo aquilo que nós precisamos nos acompanha. Então não é a provisão, não é a visão acompanhando a provisão. É a provisão acompanhando a visão. Então, se Deus te deu uma direção, ou despertou você para as nações, não se preocupe com dinheiro. Não se preocupe com provisão. O mais importante é saber aquilo que você vai fazer. O mais importante é você saber aonde você vai fazer. Pedro pescando a noite inteira, não pescou nada. Jesus falou, joga a rede desse lado aqui. Ele falou, Senhor, pesquei a noite inteira, não pesquei nada. Mas porque o Senhor disse, eu jogarei as minhas redes. E nós sabemos o que aconteceu. A pesca maravilhosa. Sobre a sua palavra eu lançarei as minhas redes. E Deus não estava querendo ensinar Pedro uma lição a respeito de provisão. Não estava querendo ensinar Pedro uma lição a respeito de como pescar peixe. Porque Pedro se dobrou diante dele e falou, afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele falou, fica tranquilo, que doravante serás pescadores de homens. Então Deus estava querendo ensinar para a gente algo relacionado a vidas, a almas. Quando você tem uma direção da parte de Deus, as coisas acontecem mais fácil. As almas, elas são ganhas mais facilmente. Porque você vai desfrutar de uma unção, de uma graça específica. Meu Deus. Vocês estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quando você recebe uma direção da parte de Deus, você recebe graça. E graça é extremamente melhor do que provisão. Provérbios 22, capítulo 1 diz: mais digno de ser escolhido é o seu bom nome do que as muitas riquezas. E a graça, ela é melhor do que a prata e o ouro. Então a graça, ela é melhor do que a prata e o ouro. A graça, ela é melhor do que a provisão. Porque vai ter lugares que nós chegamos como missionários, que talvez você vai ter o dinheiro no bolso para comprar aquilo que você quer, mas talvez aquilo que você quer não tenha no lugar onde você está. Então às vezes dinheiro não vale de nada em campo missionário, porque a obra de Deus se faz com dinheiro ou sem dinheiro. Mas a graça tem que estar lá, porque se a graça não tiver, você vai desanimar, você vai desfalecer, as situações vão vir, você vai ficar pelo caminho. É por isso que nós temos que buscar uma direção da parte de Deus. E eu não digo só em missões transculturais. Não, para aquilo que a gente tem que fazer nesse momento. Efésios 5,17, a Bíblia diz: não sejais insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade de Deus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós. Não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Quem procura compreender sou eu, é você. Qual que é a vontade de Deus? Eu não sei qual que é a vontade de Deus para minha vida. Eu posso falar para você hoje à noite aqui. Eu não sei. É fácil. Se você ler a Bíblia, você vai saber a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. É o desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Deus, ele trabalha em cima dessas duas colunas. Fazei discípulos de todas as nações, ide por todo mundo. É o desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então esse é o coração de Deus em relação à humanidade. É claro que existe um propósito individual para cada um de nós, mas o propósito coletivo já está aí. E cabe a nós entrar nele. Cabe a nós entrar nele. Essa é a vontade de Deus. O que mais você pode me dizer a respeito da vontade de Deus? Jesus, ele disse: olha, vai, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos. De graça recebeste, de graça anunciai. Mas eu não sei se eu quero ser casado. Não. Escolhe um, depois cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, mas eu não sei se Deus quer que eu faça uma faculdade ou não. O que você quer fazer? Eu quero fazer uma faculdade, então faça uma faculdade, depois cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos. De graça recebeste, de graça anunciai. Mas eu não sei se eu tenho um chamado para ir para as nações ou se eu tenho um chamado para ficar aqui. Escolha um. E depois cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Não tem como você entrar na plenitude daquilo que Deus tem para você, a não ser fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente que faz várias coisas e menos a vontade de Deus. E espera que Deus o guie para a plenitude. Não vai guiar para a plenitude. Por quê? Porque você está estabelecendo os seus planos, os seus projetos, e está dizendo: olha, Pai, abençoa isso aqui. E talvez não seja aquilo que Deus tem para você. Mas claro que você pode fazer a vontade de Deus dependendo de onde você esteja. Porque a vocação, ela é mais importante que a localização. A vocação, ela é mais importante do que a localização. É mais importante o que você vai fazer para Deus do que propriamente aonde você vai fazer para Deus. É mais importante aquilo que você é em Deus do que aquilo onde você se encontra, o local físico. Porque Abraão, onde quer que ele fosse, Deus ia com ele. Jesus, onde quer que ele fosse, Deus era com ele. Certa vez eu estava orando: Pai, para onde eu vou, para onde eu não vou? Eu vou para o Sudão do Sul, não vou. O Senhor falou comigo: fica tranquilo, porque onde quer que fores, eu serei contigo. Então, por onde quer que nós andemos, nós carregamos alguém dentro de nós. E nós podemos fazer a diferença por onde quer que nós fomos. Seja em Uganda, seja no Sudão do Sul, seja no Quênia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, entre os nossos. Mas para sair daqui e fazer uma viagem transcultural, para estabelecer algo para Deus, não pode ser sem uma direção.
Porque, como eu estava dizendo, a direção ela vai trazer graça. E sem graça não tem como fazer a vontade do Pai. Mas nada nos impede de começar a fazer algo aqui. E se Deus tem algo para você nas nações, Ele vai te estabelecer naquilo que Ele chamou para fazer. Mas é bem mais fácil você guiar um carro andando do que um carro parado. Um carro parado ele é difícil de guiar. Né? Você já tentou virar a direção num carro parado? É dura. Uma hora que você vira a chave ali, os óleos hidráulicos vai lá para não sei para onde, de repente a direção fica molinha. Então é bem mais fácil você guiar um carro em movimento do que um carro parado. Então, meu irmão, eu encorajo você a fazer algo para Deus. Mais intensamente, nós estamos vivendo os últimos dias. Porque alguém sai daqui e vai fazer missões lá na Conchinchina? Como é que você me explica isso? É o chamado. Não, todos nós temos esse chamado. Todos nós temos chamado para fazer algo, para espalhar o reino. É claro que nem todos vamos para o outro lado do mundo. Mas todos nós temos o chamado para fazer algo. Como é que você me explica uma pessoa abraçar com toda a força a obra de Deus? Quer seja lá, quer seja aqui. Porque as pessoas dizem, nossa, o missionário ele ama as almas que estão lá. Mas às vezes você nem conhece a pessoa que está lá do outro lado. Você nem conhece, você nem sabe quem que você vai encontrar. Como é que você ama alguém que você conhece? Almas perdidos, claro. Nós amamos perdidos, mas por quê? Porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. Porque nós temos uma consciência de eternidade. Não é isso? Eu estou sozinho aqui? Nós fazemos algo porque nós temos uma consciência de que algo maior está nos esperando. E como é que eu vou me envolver com coisas dessa vida, 30, 40 anos, e deixando de segundo plano aquilo que Deus tem para mim? É por isso que Jesus diz, procure em primeiro lugar o reino dos céus, não importa o que você faça. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você essa noite. Não importa o que você faça, você precisa priorizar o reino dos céus. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, na onde quer que você for. Priorize o reino dos céus. E as coisas vão acontecer. Não tem muito segredo, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Nós só precisamos entender, compreender e descansar. Porque aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas impactar uma nação com o Evangelho, isso está fora do nosso alcance, querido. Isso está fora do nosso alcance. Abrir portas de uma nação, conexões, isso é Deus quem faz. É Deus quem faz. É por isso que nós precisamos estar sempre no altar, buscando uma direção do trono. Porque a hora que ela vir, nossa vida nunca mais será a mesma. Eu lembro em 2012 que Deus me deu uma direção para ir para Uganda. Eu nunca tinha ouvido falar em relação a Uganda, mas eu tinha um desejo dentro do meu coração. Eu tinha um desejo ardendo. Eu preciso fazer algo. Eu quero fazer algo para Deus. E eu, na época, eu falei, eu preciso ir para Moçambique. E eu fiquei quase um ano me preparando para ir para Moçambique. Com essa mentalidade. Eu preciso ir para Moçambique, eu preciso ir para Moçambique. Eu tinha uma empresa na época. Eu preciso ir para Moçambique, eu preciso ir para Moçambique. E aquilo na minha mente ficava. Mas era o meu coração ardendo. Eu precisava fazer algo para Deus. Eu precisava pisar naquele continente. Aleluia. E em novembro de 2012, o Senhor falou comigo. O lugar não é Moçambique. O lugar é Uganda. Eu estava em oração, buscando uma direção específica da parte do Pai para a minha vida. E o Senhor falou Uganda. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Uganda na minha vida. E eu falei, Pai, se isso for um lugar, que língua fala nesse local? E o Senhor falou comigo em inglês. Eu falei, o Senhor falou comigo. Eu parei a oração e fui olhar no Google. E realmente Uganda é um país do leste africano e a língua oficial é o inglês. Eu falei, Deus está me chamando para esse local. E nessa época eu tinha um convite para ir para o Uruguai. Um embaixador, um diplomata ficou sabendo que eu queria ir para Moçambique e ele me fez um convite para ir para o Uruguai. Porque ele queria me ajudar
a chegar em Moçambique, porque ele já tinha sido diplomata lá. Ele era um diplomata italiano. E antes de ir para o Uruguai, porque ele já tinha me mandado a passagem, eu sabia que ele me fazia um convite para morar com ele e com a família dele. Eu já sabia isso de antemão. E eu pus diante de Deus isso. E Deus me falou claramente a respeito de Uganda. E ele não é um cristão evangélico, ele é um cristão católico. E eu acabei indo para o Uruguai, conversando com ele. Ele falou, olha, Deus me chamou para ir para Uganda. Eu escutei o senhor falando comigo. Ele falou, rapaz, Deus falou com você, isso não foi a sua consciência, não. Ele não compreendeu aquilo que estava acontecendo, mas eu sabia que Deus tinha falado comigo. E eu cheguei lá, ele realmente me ofereceu um curso de línguas. Eu poderia aprender italiano, morando com a família dele. Poderia aprender espanhol, morando no Uruguai. E mais um curso de línguas que eu escolhesse. Então era uma grande oportunidade. Ele falou, olha, você pode passear com o meu cachorro. Só para passear com o cachorro dele já era $100 que eu ia receber. Eu falei, isso é uma oportunidade, rapaz. Você ir para um outro país e aprender uma língua. Aprender 3 línguas. É uma oportunidade. Mas Deus foi bem claro. Eu não tinha nada de concreto. A não ser uma palavra. Uma direção. Voltei para o Brasil com essa consciência. Deus falou comigo a respeito de Uganda. Passou um mês, queridos. Passou um mês mais ou menos. Eu sempre tinha ouvido falar bem de um pastor chamado Pastor Joãozinho. Ele pastoreou uma igreja na Califórnia. Só que ele é da minha cidade. Ele deve ter uns 62 anos mais ou menos. E é um homem de muito respeito. É um homem que serve a Deus já faz muito tempo. E eu fiquei sabendo que ele ia estar na casa da minha tia. Eu fui conversar com ele. Minha tia, claro, me convidou. Eu fui conversar com ele. E conversando a respeito das coisas de Deus, ele me disse, olha, a minha esposa está preparando uma equipe para ir para a África. Eu falei, nossa, que maravilha. Para onde? Para Uganda. Queridos, em 30 anos de vida quase, eu nunca tinha ouvido falar sobre Uganda. Em um mês e meio, eu escutei 2 vezes. Não poderia ser coincidência. Não poderia ser coincidência. E Deus começou a afunilar até eu chegar em Uganda em 2013. E a partir quando eu cheguei naquele local, as coisas começaram a acontecer. O que está acontecendo hoje é além das minhas forças. É além daquilo que eu pensei. É além daquilo que eu imaginei. Aquela promessa se cumpriu na minha vida. Aquele que é poderoso para fazer superabundantemente mais. Além daquilo que nós pensamos. Daquilo que nós pedimos. Segundo o poder que opera dentro de nós. Efésios 3:20. Segundo o poder que está em operação dentro. Efésios capítulo 4. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Você sabe por que às vezes nós não conseguimos completar na plenitude aquilo que Deus tem para nós? Ou experimentar na plenitude aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer? Às vezes por falta de entendimento e compreensão. Oséias, ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas Jesus, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daniel 11:32, a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então o conhecimento bíblico ele traz libertação e traz força. A Bíblia fala que existe um novo homem e que nós precisamos nos revestir dele. Quem que é esse novo homem? Me impressiona demais saber que a igreja ela não tem consciência da realidade da nova criação, da realidade de quem nós nos tornamos em Cristo. Quem nós somos em Cristo hoje? Quem você é em Cristo? Aconteceu algo dentro de nós.
E nós temos que permitir que aquilo que aconteceu dentro de nós transborde, venha para fora. Como é que a gente permite isso? Renovando o nosso entendimento. Nós não podemos viver por aquilo que nós sentimos. A Bíblia diz, o meu justo viverá pelos sentimentos. Amém? Não. O meu justo viverá pela fé. Fé. O meu justo viverá pela fé. O que é fé? Convicção daquilo que não se vê. Convicção. Eu estou convicto de que eu sou uma nova criatura. Eu estou convicto de que Deus habita dentro de mim. De que agora eu e o Espírito nos tornamos um. E a Bíblia é bem clara. Renove o seu entendimento. E se revista do novo homem. Criado segundo Deus. Porque nós somos feitura dele. Criado para andar nas obras que ele preparou de antemão. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos feituras dele. Criados para andar nas obras que ele preparou de antemão para nós. Então Deus preparou algo para nós antes da fundação do mundo. E para nós entrarmos na plenitude daquilo que ele preparou para nós, nós precisamos renovar nossa mente com uma realidade nova. Que realidade é essa? Aquilo que aconteceu dentro do nosso espírito. Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Renove a sua mente para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Qual que é a vontade de Deus? Manifestar o céu aqui na terra. Essa é a vontade do Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A nossa missão é manifestar os poderes do século vindouro. É manifestar o reino dos céus aqui, agora. O nosso destino são os céus, mas a nossa missão é manifestar os céus. Como é que nós fazemos isso? Renovando a nossa mente. A grande chave para a manifestação do reino, para a manifestação daquilo que Deus tem para nós, é a renovação do entendimento. O que é renovar o entendimento? Para ser bem simples, é você pensar de acordo com aquilo que aconteceu dentro de você. Eu não estou sentindo Deus, mas a Bíblia diz que Deus não me deixa, não me desampara. Ah, eu sou um coitado, mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. E aí? A Bíblia diz que nós podemos fazer missões. Quero terminar com esse versículo. Isaías 54. Alarga o espaço da tua tenda, estenda o touro da tua habitação. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Eu sei que esse versículo tem sido muito usado para falar a respeito de provisão, de você avançar financeiramente, mas nós não podemos perder a essência daquilo que o profeta está querendo dizer aqui. Ele começa dizendo, canta alegremente, ó estéril, você que não teve filho, porque mais serão os teus filhos do que a mulher casada, diz o Senhor. A mulher casada é uma representação de Israel. A mulher solteira é uma representação dos gentios. É uma analogia. Ele está dizendo para nós, alarga as tuas tendas, firma as tuas estacas, porque possuirá as nações. Oh, glória. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Diga comigo, está falando de mim aqui. Está falando de mim, vamos lá. Está falando de mim. Está falando de mim. Está falando de mim. Eu posso possuir as nações pela fé na palavra. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Se nós vamos crer em Deus para as coisas corretas. Esse é um bom versículo para nós renovarmos nosso entendimento. É um bom versículo para nós deixarmos a nossa mente. Possuirá as nações. Quem possuirá as nações? Nós.
Ah, mas eu sou do interior de São Paulo. Moro num bairro simples. Não interessa. Não interessa. Para Deus não tem isso. O que vale para Deus é um coração que acredita na palavra dele. Quando nós pegamos uma promessa e jogamos a nossa âncora nessa promessa, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. E eu quero te encorajar essa noite a jogar a sua âncora naquilo que Deus tem para a sua vida. É possível a igreja possuir as nações, quer seja indo, quer seja intercedendo, quer seja contribuindo. Porque se você não foi chamado para descer no poço, você foi chamado para segurar a corda para que ele se desce no poço. O problema da igreja nos nossos dias não é uma falta de zelo por missões. O problema é bem maior que isso. O problema é uma falta de zelo por Deus. Eu não quero ser duro. O problema é uma falta de zelo por Deus. Porque se nós tivéssemos zelo por Deus, nós teríamos zelo por missões. Quando nós entendemos que tudo aqui é passageiro, é pó, não levaremos nada daqui. Quando nós entendemos que as coisas temporais são passageiras, nós começamos a desenvolver uma mentalidade de que o que realmente importa é servir a Deus, para que o nosso galardão eterno nos alcance quando nós chegarmos diante dele. Para que viver? Se não para agradar a Deus, se não para servir a Deus. Para que viver? Mas já que nós estamos aqui, vamos cumprir a vontade de Deus na plenitude naquilo que Ele tem para nós. Como é que nós fazemos isso? Uma das chaves é renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Efésios 1:17. Eu oro para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e revelação, para que o vosso entendimento seja renovado e você possa compreender a esperança do seu chamado, a herança nossa nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus que operou na ressurreição de Cristo e está em operação dentro de você. Então aquilo que faz a diferença é Deus em nós. É esse poder que está em operação dentro de nós, o poder da ressurreição. E as pessoas, às vezes, passam pela Bíblia e não compreendem essa verdade. Mas existe um poder em operação dentro de mim e dentro de você agora mesmo. Aleluia. E tem pessoas que precisam daquilo que está em operação dentro de você. Jesus, ele disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo, ele é comparado a um rio. Ele não é comparado a uma lagoa. Uma lagoa fica parada, mas o rio, ele flui. Ele flui. Você tem algo dentro de você. Você já viu o tamanho desse rio? O tamanho desse oceano? O oceano é o dedo mindinho de Deus. Comparado, nem o dedo mindinho. A Bíblia fala que nem o céu dos céus pode conter ao Senhor. Nem os céus dos céus pode conter a Ele. Quando Salomão foi estabelecer um templo para ele, fez essa declaração: nem os céus dos céus pode te conter. Agora imagine esse ser gigantesco que é o nosso Deus habitando dentro de nós. Um ser que come arroz e feijão, limitado, tempo, espaço, mas ele escolheu habitar dentro de nós. Agora imagine um ser daquele tamanho habitando num ser tão pequenininho. Bota um oceano dentro de uma caixa d'água. Você consegue? Não consegue. Tem que ter um vazamento. Tem que ter um vazamento. Que ainda que você consiga botar um oceano dentro de uma caixa d'água, tem que vazar para algum lugar. Nós fomos chamados para transbordar. Obrigada, Senhor. Para transbordar. Quer seja
nas nações, quer seja aqui no Brasil. Nós temos algo a ser feito. Está ficando tarde, está ficando sério. Jesus está voltando. Existe um poder em operação dentro de você que precisa vir para fora. As pessoas precisam daquilo que Deus depositou em você. Porque o Espírito Santo está dentro de você, por causa de você. Mas ele vem sobre você por causa daqueles que estão ao teu redor. Aleluia. O favor de Deus, ele é nosso benefício. Mas também para o benefício daqueles que dependem da gente. Então deixa o Espírito Santo cada vez mais vir sobre você. Como é que você faz isso? Quero ser bem prático aqui. E cirúrgico. Quanto tempo eu tenho, Cristina? Já deu? Não. Eu não... Como é que eu faço para ter o poder de Deus? Ter esse poder em manifestação? Eu devo desejar o poder? Claro. A Bíblia diz, procure com zelo os melhores dons. É um desejo bom. Como é que eu faço para ter mais do poder de Deus? O poder ele é comparado ao perfume, à unção. Bem simples. Você já abraçou uma pessoa perfumada? Já abraçou uma pessoa perfumada? Estava cheio de perfume. Na hora que você dá um abraço naquela pessoa, passa uns 10 minutos, você ainda está com o cheiro daquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa, querido. Quanto mais nós abraçamos Ele em comunhão, mais cheio do perfume dele nós ficamos. Mais cheio do aroma dele nós ficamos. Mais cheio da unção nós ficamos. Mas precisa ter um encontro, porque o poder ele nasce do encontro. A autoridade que nós precisamos para alcançar as nações vem da comissão. Toda autoridade me foi dada tanto no céu quanto na terra. Portanto, agora vai e faça alguma coisa. Porão as mãos sobre os enfermos, pisarão serpentes, pisarão escorpiões. Nada, absolutamente nada vos fará dano algum. A autoridade vem da comissão, mas o poder não. O poder vem, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos. Fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos com o poder. Aí então, vocês serão minhas testemunhas. Sem poder não tem como testemunhar de Cristo. Precisamos do poder do Espírito Santo. Você precisa entender aquilo que Ele te confiou, os dons que você se movimenta. Porque você é devedor às pessoas. Você é devedor de uma palavra. Você é devedor do poder que flui dentro de você. E eu quero fechar com isso. Nós fomos chamados para reconciliar o homem com Deus. 2 Coríntios capítulo 5 diz isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. De sorte que nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus exortasse o homem pelo nosso intermédio. E é isso que nós rogamos, para que o homem reconcilie com Deus. É isso que nós somos chamados para. Por que existem missões? Porque o encontro não existe. Por que existem missões? Porque a adoração não existe. Por que existem missões? Porque a comunhão foi perdida lá no Éden, mas ela é restaurada em Cristo. E as pessoas precisam saber disso. Então nós somos devedores às pessoas de encontros, porque nós carregamos algo dentro de nós. Nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos a presença do Altíssimo. E não existe coisa melhor na Bíblia do que isso. O profeta disse, vai chegar um tempo em que eu habitarei entre eles e andarei no meio deles. Serei o teu Deus e eles serão o meu povo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito e o Espírito de Deus que está dentro de vós? Nós carregamos a presença do alto e nós precisamos manifestar cada vez mais essa presença para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Amém. Não, tá bom.
Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Porque quando a gente ouve falar de missão, o coração da gente incendeia. Mas eu acredito que, querendo Deus, aqui se abre uma grande porta. Criador dos céus e da terra, nesta noite nós apresentamos os teus servos que estão ali, Senhor, fazendo missões do outro lado, fazendo uma grande obra, fazendo o teu querer, fazendo o teu ir. Deus, em nome de Jesus Cristo, tu és o mantenedor, tu és o provedor, tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Levanta, Senhor, meu Deus, Sim, Senhor, para investimento nessa obra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque Jesus amado segura a corda. Aquele que não vai na hora intercede. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite sim, Senhor. nós possamos sair daqui diferente. Oh, glória a Deus. Possamos sair daqui com esta palavra no nosso coração. Sejam renovados. E degustar, Senhor. E meditar, Jesus, quando nós deitarmos na nossa vida. Espírito Santo, faça algo surpreendente. Toma a primazia na regra. Visita, Senhor, aquele outro lado. Abraça os nossos irmãos que naquela terra seca e sobe. Enquanto nós estamos aqui diante do Senhor. Mas tudo isso é para a tua obra. Tudo isso, Senhor, é para a salvação de almas. Meu Rei, fortalece, levanta missionários nesta última hora. Vai repreendendo, Senhor Deus, porque as nações estão em guerra. O mundo está em conflito. Senhor, Marragaceia, oh, Espírito Santo, mas a Senhor, visita, Senhor, me Deus, para ti não é impossível, Senhor, abençoa. Oh, Espírito Santo, amigo fiel, verdadeiro. Nós só temos que te agradecer. Obrigada pela tua presença, Esteja pelo teu com eles, cuidado, Senhor, pelo teu Espírito eles, Santo. coloca, Senhor, uma Encha-nos, revoada de Senhor. anjos, volta com espada desembainhada, livrando do perigo, livrando do astro Em nome de Jesus, da peste eu perniciosa, creio, das Senhor, pedras recebe e como aonde cheiro nos colocar suave. anjos, Alarabal, declarraste, redai. Aleluia, arabacamassa. Aleluia. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fala alguma coisa, Helena. Deixa eu te dar um pouquinho com o Pedrinho do colo. Não, pode deixar. Tô assim, agradecida a Deus por estar aqui com vocês e poder estar compartilhando esse projeto maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que está no coração de Deus. E Deus escolheu vocês mesmo para fazer esse trabalho. E a coisa linda, linda, linda mesmo, quando pela fé, nós já ouvimos aqui, a gente pode ouvir a voz de Deus e obedecer. A obediência gera um milagre e através da obediência Deus tem feito milagres. Eu tenho certeza que cada um de vocês fosse falar, e tem muito que falar, uma Valéria, seu esposo, de milagres, milagres e milagres que Deus tem feito através de o ID do Senhor e a obediência, né? Vocês têm aceitado esse chamado. A gente entende que há muitas renúncias, né? No chamado de Deus, a gente tem que renunciar muita coisa, mas vale a pena, é compensador. É verdade. Compensa, vale a pena. E o que o irmão disse aqui, que o mais importante é a graça do Senhor. E a graça do Senhor é a que faz a diferença na nossa vida, aqui no Brasil, em Uganda, onde a gente colocar a planta dos pés, realmente é a graça do Senhor. Estou muito feliz mesmo, assim, de estar aqui hoje. Que bênção que Deus me deu esse privilégio de estar aqui, com a Valéria. E assim, eu tenho assim, assumido, desde que eu conversei com a minha Valéria, um compromisso de oração, de orar em favor de vocês, estão nesse trabalho, nesse projeto. Então, se eu não posso ir, eu vou estar segurando a corda, de alguma forma. Né? Tenho certeza, a missionária Marlia, a missionária Devani, nós que estamos aqui, a gente tem esse compromisso com Deus, né, de estar orando em favor desse trabalho. Independente de tantos outros trabalhos de missões, mas esse, assim, às vezes, irmã Valéria, é impressionante, mas eu vou dormir assim, aí eu lembro desse trabalho da irmã, dos irmãos, aí vem Uganda. Não entendi o mistério ainda, mas fica soando na minha consciência, no meu coração, Uganda. Eu sei que eu vou entender ainda. Amém. Uganda. Então, que Deus abençoe grandemente você. Eu tenho Amém. certeza que Deus vai surpreender muito, muito, muito mesmo. Vai haver surpresa, irmão Daniel, missionário Daniel. Vai haver surpresa de Deus. Amém. Surpresa de Deus nesse trabalho. Vocês vão ver, vocês vão contar bem, você vai vir a voltar aqui em São Carlos, testificar aqui em São Carlos, nossa igreja, contar testemunho, e vocês vão contar assim, muito. Eu sei que vocês têm experimentado sobre Deus, mas eu sinto hoje aqui, nesse trabalho aqui, uma grande surpresa de Deus, mesmo uma surpresa de Deus, de vitória, de Aleluia. bênção, sabe? Olha, é impressionante, nós não sabemos a dimensão do que Deus está trabalhando aqui. Nós, pela fé, nós imaginamos, mas ainda não sabemos como é grande. E eu tenho certeza que Deus vai contar bem. Deus abençoe grandemente mesmo esse trabalho, a vida de cada um de vocês. Amém. Amém.